Pois bem, dedicados irmãos, o estudo dessa noite, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. É uma passagem que está em São Mateus, no capítulo 10 e no versículo 8. A nossa irmã Luciana já deu boa noite a todos, né? E eu também quero dar esse boa noite a todos que nos acompanham em nossas redes sociais. Facebook, YouTube e Instagram. É um capítulo que nos é muito caro. Para nós, particularmente, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Porque nós lidamos com esse dom de curar. Desde a concepção desta instituição, no ano de 2001. Nós inauguramos o Centro Espírita Eurípides Barçanufo no dia 21 de abril do ano de 2001. Neste ano de 2022, então, nós estamos completando 21 anos de atividade ininterrupta no Centro Espírita. Mas já trabalhávamos com a farmácia, a Botica Eurípides Barçanufo, desde 1992. Portanto, a atividade da fitoterapia, o exercício do receituário mediúnico fitoterápico, é uma atividade que realizamos há 30 anos. E quando fomos chamados para esta missão, e vamos dizer missão sim, uma missão que nos foi e é interessante quando nós lembramos desse dia, né? Eu acho que vale a pena porque todos que trabalhamos aqui tivemos um dia como esse. Nós não temos dimensão do que representa um convite desses. Não. Equivale a um saldo de 1000 anos de planejamento numa encarnação, numa vida de um espírito. Eu posso dizer com certeza, absoluta certeza, um convite desses vale 1000 anos de salvo-conduto no plano espiritual. Desde que bem aproveitado. Porque é aqui que entra as recomendações de Jesus. Quando Langerton se dirigiu a mim naquele setembro de 91, dizendo que podíamos iniciar com ele o estudo da fitoterapia em janeiro de 1992 e fomos questionados por ele se estávamos dispostos a renunciar a tudo para estarmos atendendo a este chamado. E nós, na nossa inocência, mas numa grande força de vontade, dissemos para ele sim. Todo mundo aqui disse o seu sim, de um jeito ou de outro. Não sonhávamos o que significava o sim. Você está disposto a renunciar férias
lazer. Isso eu ouvindo o Langerton dizer para mim. Só que não era ele. Ele falou para mim depois que foi Eurípides Barçanufo quem estava presente do lado dele. E toda vez que eu lembro disso, um frio, tem que dar um frio na espinha, o medo de você não cumprir uma missão dessa. Você está disposto a não ter lazer, a renunciar ao lazer, ao descanso, às férias, para atender quando alguém bater na tua porta pedindo remédio? Sim, estou. Você está disposto a renunciar ao descanso para dar de si ou tirar da comida da tua mesa para dar para esta obra? Sim. Sim. E foi discorrendo as renúncias materiais que deveríamos fazer, o que é o mais fácil. Porque as renúncias no campo espiritual do homem velho que trazemos de longas encarnações, isso é o que mais custa. Silenciar quando você quer revidar. Silenciar uma verdade quando você tem o poder do convencimento, da certeza, e você morrer ali na ponta da língua sem verbalizar. Porque o nosso irmão Langerton disse para mim uma vez: Geraldo, quando estávamos num desses momentos difíceis que todos nós aqui temos, sabe aquele momento que você quer dar um basta, sabe aquele dia em que você não está bem, ou que alguém pisa ali na ferida, no espinho que está encravado no seu pé, sabe esse dia? Que você diz assim: eu sou humano, eu sou igual a todo mundo, eu tenho direito, eu vou, hoje é meu dia. E a gente quer, no linguajar popular, dar um sacode. O Langerton disse para mim: nunca perca o teu padrão espiritual que você adquiriu. Porque se você em um segundo resvalar, você pode levar anos para recuperar. Basta um segundo de destempero psicológico, emocional, para você passar anos para recuperar isso. Então, essa é a renúncia difícil. Essa é a renúncia difícil. De nós angariarmos e nos mantermos e nos esforçarmos, porque não é a perfeição. Ninguém pede de nós a perfeição. O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências. Porque perfeito ninguém é. Agora, uma vez que eu tenho consciência daquilo que significa a minha mente, o meu psiquismo, a minha afinidade espiritual, se eu li as 12 obras do André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz,
ação e reação. Se eu li libertação nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, evolução em 2 mundos, se eu li essas obras, se eu entendi no detalhe como é a vida no mundo espiritual, se eu sei o que implica cada situação dessas, cada passo que eu dou aqui na Terra, quando eu erro com consciência. E eu posso errar. E erramos. Agora, Deus analisa profundamente o grau de participação da nossa vontade nesse erro. Eu errei com o desejo de fazer o mal, é uma coisa. Eu errei porque é uma experiência que eu não conheço. Eu errei porque eu fui enganado, porque eu me iludi. Nesses níveis, Deus avalia. E é aí que se define as nossas companhias espirituais. Se eu, lendo esse evangelho há 30 anos, e todo ano eu tenho que passar pelo menos 2 vezes nesse capítulo. Pelo menos. Dai gratuitamente o que gratuitamente tu recebestes. Eu vejo a mensagem de Jesus que está nesse capítulo. Então eu tenho que ter a noção e o entendimento das consequências que é eu me apoderar desse dom. Então nós vamos ler algumas condições que estão aqui nesse capítulo para ver como que funciona no mundo espiritual essa ligação espírito-médium. E nós temos que entender uma coisa aqui. A mediunidade é um dom. É um dom que Deus dá para pessoas que precisam dela. E é uma faculdade orgânica. Está lá no livro dos médiuns. Não é um dom porque denota uma superioridade espiritual, não, pelo contrário. Os médiuns são os maiores devedores. Salvo um Francisco Cândido Xavier. Aqui é num espírito superior. Ali a mediunidade era o apanágio de uma grande missão. No nosso caso, a mediunidade é um instrumento. No nosso caso aqui, nosso, né? É um instrumento de compensação maciça ou massiva do mal que nós cometemos em muitas encarnações. Uma forma de rapidamente nos redimirmos perante as leis de Deus, no nosso caso. No caso do Chico, era uma forma de fazer a luz do Evangelho brilhar de uma forma mais intensa. Então, a mediunidade é uma faculdade orgânica. E tem até um lugar especial onde ela, de tão orgânica que se distingue quem é médio e quem não é médio, é na epífise.
É uma glândula que André Luiz estudou no livro Missionários da Luz, a glândula pineal. Todo médium tem a glândula pineal com características especiais. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é um neurocientista de São Paulo, fez estudos profundos e ele determinou o médium tem a epífise com uma incidência de cristais de apatita maior do que as outras pessoas. Porque André Luiz disse isso no livro Missionários da Luz. Ele só não disse o que era que tinha na epífise em especial. Mas a epífise do médium, ela é especial. E é, então, assim que é a faculdade orgânica. Porque ela faculta a expansão maior ou menor do espírito para fora do corpo, que é uma condição do exercício da mediunidade. A pessoa estar participando de dois mundos ao mesmo tempo. Peraí, Geraldo, e quem não tem uma epífise assim tão especial? É uma pergunta que eu fiz para o Langerton. Eu falei, Langerton, eu não vejo espírito, eu não ouço os espíritos. Eu sinto muita coisa, mas eu não vejo, eu não ouço. E para essa mediunidade não era importante eu ver e ouvir? Bom, ele disse, você tem algumas condições e as outras condições não custará nada os espíritos te darem ao longo da tua missão. Então, quem não vê ainda, pode ser que veja. Pode ser que eles vão cristalizando a nossa epífise ao longo do tempo. Por que não? Podem ajudar, como eles disseram. Eles vão lá, dão uma ajudinha na epífise e ela fica mais apta ou menos apta. Para quem não tem essa condição, se desenvolve, se educa, né? A mediunidade se educa. Quem tem que educar. Quem não tem, vai fazendo por onde obter. Então, é uma condição muito especial. Então, Langerton, naquele convite que ele nos fez, e nos dizendo todas essas recomendações, nós, sabendo de tudo que nós já estudamos sobre a mediunidade, das obras de André Luiz, de tudo que nós falamos, nosso esforço único de todos nós que abrimos a porta de um centro espírita. Porque o nome diz Centro dos Espíritos. Centro espírita. Religião dos espíritos. Ensinamento dado pelos espíritos. Não tem como você abrir um centro espírita e querer não ter a participação dos espíritos. Porque aí você tem que dar o nome para qualquer outra coisa dessa instituição, não centro espírita. Então, nós precisamos dos espíritos. Agora, que espíritos? Qual o nível do espírito que a gente quer ao nosso lado? Porque existem vários níveis de espíritos no mundo espiritual. E queiram e saibam todos
Quem determina o nível da equipe espiritual são os trabalhadores. Porque não tem como Deus fazer-se de um cego para tornar perceptível a luz. Prolegômenos, Livro dos Espíritos, está ali. Não tem como os bons espíritos, ainda prolegômenos, se afastam de todos que vêm na senda do céu, na busca do céu, um degrau para os nossos problemas terrestres. Eles se afastam. E aí entra aquilo que eu disse que tem uma particularidade muito especial. Deus pode suspender a mediunidade de qualquer um. Pode. E suspende. Eu conheço várias que foram suspensas. E conheço pessoas que, tendo a mediunidade suspensa, para continuar conseguindo os benefícios que o exercício da mediunidade lhe dava, finge receber os espíritos. Com a maior tranquilidade, sem o menor pudor, porque aí está uma das práticas que o Espiritismo, está lá no Livro dos Médiuns, tem que combater, é o charlatanismo. Uma dessas provas são as irmãs Fox, lembram? Começo do Espiritismo, através daquelas 3 crianças, Kate Fox, a Leia Fox, elas eram 3 irmãs, eram pequenas, 7, 9 e 11 anos de idade. Elas receberam, através da mediunidade dela, de efeito físico, os espíritos se manifestaram na casa do pastor John Fox, que era o pai delas, em Hydesville, 1848. Bom, o tempo passou, elas cresceram e começaram a ganhar dinheiro com os fenômenos que a mediunidade dela produzia, que eram os fenômenos de efeitos físicos. Só que Deus não gosta disso. Não é o fim da mediunidade. O que foi feito? Suspenderam a mediunidade delas. Não acontecia mais nada no salão e as pessoas pagavam para ver os espetáculos. E como nada acontecia e o público tinha que ter o espetáculo, elas começaram a criar o ilusionismo nos espetáculos, como efeitos mediúnicos. E elas foram flagradas nessa farsa. Isso acontece. Acontece nos dias de hoje. Como eu disse, pessoalmente conheço essa suspensão e a insistência das pessoas. Qual é a razão para Deus suspender uma mediunidade? A cobrança, a principal. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. A recomendação que Jesus deu aos seus discípulos. De graça recebestes, de graça dai. Allan Kardec, no item 4, diz assim: a razão, o bom senso e a lógica
dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço à sua justiça. A justiça de Deus é como um sol. Existe para todos. Para o pobre ou para o rico. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Diz ainda Allan Kardec sobre essa questão dos vendilhões do templo. Quem, pois, deseje comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Então vejam a importância que Allan Kardec dá para essa questão das nossas ligações com os espíritos. Uma vez eu perguntei para o Langerton, esses remédios, eles são revelações únicas. Não existe nada, absolutamente nada, comparável em nenhum compêndio. E eu já procurei. Eu pego uma das plantas que o Langerton me ensinou. E eu procurei em vários compêndios. Nada. Nenhuma referência daquilo que ele está dizendo. Desde os mais antigos aos mais clássicos, aos mais modernos, absolutamente nada. Sabe por quê? Ele disse, Geraldo, só daqui a 200 anos que isso vai vir à tona. Falta equipamento, falta aparelho para entender o mecanismo de funcionamento desses remédios no organismo das pessoas. Falei, nossa. Aí ele disse para mim, tem mais. Eu perguntei para ele, Langerton, e se alguém, porventura, quiser ficar milionário com essas receitas? Algum desses alunos resolver montar uma farmácia e usar as fórmulas que são segredos espirituais. Ele falou, o trabalho é dos espíritos. Tem um outro segredo. Os elementos que estão nas ervas medicinais precisam ser impulsionados. É como, você querer fazer bolo sem fermento. Você põe a farinha, o ovo, o óleo, leite ali, nem sei se é isso, né? Vocês me desculpem. Mas se você levar no forno, não vai crescer. Ah, mas se botar o fermentinho, ele fica e aí vira um pão. O fermento das ervas medicinais vem do plano espiritual. Está tudo ali, mas não vai fazer nada. Todos os alcaloides, as enzimas estão todas ali. Mas se não tiver a mão do entregador de remédios, do manipuladores, que estão aqui, né? Todo mundo nessa sala. Os que manipulam, os que entregam, os que dão, vai com Deus na saída do centro espírita, que dá aquela ativação final no alcaloide ali, não tem cura. Então não é só poder material da erva medicinal. É o poder espiritual. Agora,
essa classe de espíritos que fazem a ativação são espíritos superiores. Como é que nós mantemos uma equipe espiritual desse nível num centro espírita? A nossa botica completou esse ano 30 anos. Então eu estava pensando, qual é o presente que o plano espiritual vai dar para a farmácia? Porque é 30 anos. A cada 10 anos, segundo Langerton, segundo Chico, segundo os espíritos, de trabalhos ininterruptos, a cada 30 anos, a instituição ganha uma promoção. Bom, ganhamos promoção em 2001, quando fundamos, né? Vejam, a farmácia em 92 e em 2001 fundamos um centro espírita, 10 anos. Ganhamos a independência. Em 2011, 2012, nós formamos aqui, nessa instituição, o segundo piso, salão social, ganhamos trabalho, certo? Muita gente nova chegou em 2012 aqui no nosso centro espírita, uma nova equipe de trabalhadores. Dos trabalhadores das primeiras horas, está aqui o seu Zildo, o Fábio, depois em 2012 a Luciana, a Daiane, Celina. E aí pensei, o que viria em 2022? 30 anos. E nós ganhamos o presente da presença do Dr. Adolfo Fritz. Novamente aqui, quando o Expedito desencarnou, ele deixou essa casa. Porque a mediunidade, o exercício da mediunidade de cura estava com o seu Expedito Cordeiro Ramos, o médium. Era com ele a mediunidade de cura. Mais ninguém tinha mediunidade de cura. E com ele foi a mediunidade de cura. E ele desencarnou em 2012. Em 2022, o tarefeiro da nossa casa recebeu essa incumbência, sendo um médium desde a sua infância. Recebeu esta incumbência. E o trabalho aqui começou novamente. Então, já viram que promoção no plano espiritual é aumento de trabalho? Esse novo ciclo, que começa agora em 2022, é um acréscimo de trabalho. Vocês vão ganhar um presente. Espíritas trabalhadores. Exultai, porque o trabalho vai dobrar. É assim que funciona com espíritos superiores. Então, queridos irmãos, a observância disso que nós temos aqui no Evangelho de Jesus. Eu vou encerrar no item 10 deste capítulo, que diz assim: isso que por conta dessa irritaçãozinha que eu estava nas cordas vocais, iria ser só 15 minutos de palestra. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Mais do que qualquer outra mediunidade. A mediunidade de cura, ela requer isso num grau superior. O médium curador transmite o fluido dos espíritos e ele não tem o direito de pôr preço nisso. Procure, pois, aquele que não tem do que viver, recursos em outra parte, mas que não seja no exercício da mediunidade.
que não lhe consagre, se assim for preciso, o tempo que for necessário. Para ninguém dizer assim, eu vou deixar o meu trabalho para me dedicar ao centro espírita. Não faça isso. Você vai pesar nas costas dos trabalhadores. Eu só tenho 1 hora para dar, porque eu trabalho os outros. Só 1 hora. Dê só o tempo que tem. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Para a gente não ver as tragédias que nós vemos de médiuns serem encontrados nas suas casas malas de dinheiro, a polícia vindo apreender, verdadeiro tráfico de influências e de tudo mais. Então, dedicados irmãos, é um assunto muito, muito sério. E sem falar que nós temos exemplo de pessoas que nos orientaram, como Langerton. Se eu atendi 220 mil pessoas nesses 30 anos aqui, esse centro espírita recebeu, ao longo desses 30 anos, 220 mil pessoas passaram pegando remédio. Pelo Langerton, pelo menos foi 1 milhão de pessoas, no mínimo 1 milhão de pessoas, no exercício da sua vida espiritual. Ele nunca cobrou. E muita gente quis pagar isso e aquilo pelas fórmulas. Ele disse, não, é dos espíritos. Ele, com isso, dormiu bem. E nós dormiremos muito bem, sempre. Com a nossa consciência tranquila. Que esse tesouro, ele foi colocado na mão das pessoas gratuitamente. E quando se diz gratuitamente, não é só financeiramente, é sem nenhum tipo de cobrança, nem absolutamente, nem o obrigado. Que Deus nos abençoe, nos dê muitos presentes, muitos outros 10 anos renovados, com novos acréscimos de trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós vamos fazer as nossas vibrações, a nossa prece de encerramento. E na próxima semana, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. Muita paz.